O presidente russo Vladimir Putin sancionou em dezembro de 2022 uma lei que alocaria 4,98 bilhões de rublos, cerca de 52 bilhões de dólares, às taxas de câmbios atuais para a defesa nacional em 2023, um pouco mais do que os gastos do ano passado. Mas agora essa previsão foi duplicada para 9,7 bilhões de rublos, ou 101 bilhões de dólares. Isto é quase 3 vezes o que a Rússia gastou na defesa em 2021, 3,57 bilhões de rublos, antes da invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro do ano passado. Esses números provavelmente subestimam o montante total gasto pela Rússia nas Forças Armadas. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz, Estocolmo, que acompanha os gastos militares em todo o mundo, estima que a defesa nacional no orçamento oficial da Rússia representa apenas cerca de 3/4 do total dos gastos militares. Isso revela que a Rússia costumava gastar cerca de 3 a 4% do seu produto interno bruto anual em defesa, padrão acima do exigido entre os membros da OTAN, na casa de 2% do PIB em defesa. Mas agora esse número pode estar entre 8% a 10%. Quando os preços dos bens e serviços na Rússia são tidos em conta, o equivalente em dólares em 2023 parece ainda mais elevado, provavelmente mais próximo dos 300 bilhões de dólares. A generosidade do Kremlin para com seus militares já teve um enorme custo econômico. O déficit orçamental da Rússia, um fosso entre despesas e rendimentos, aumentou acentuadamente desde o início da guerra, à medida que as receitas provenientes das exportações de petróleo e gás diminuíram devido às sanções ocidentais e aos grandes descontos para os compradores restantes. As receitas do setor de petróleo e gás foram 41% inferiores no período de janeiro a julho do que no mesmo período de 2022. O aumento dos gastos tem em sua consequência a dívida pública, que atualmente se situa em 14,9% do PIB, vai crescer ainda mais. A Rússia não pode contrair empréstimos no exterior, está fechada aos mercados de capitais ocidentais. Com o passar da guerra, o rublo poderá cair ainda mais. A moeda perdeu mais de 30% do seu valor este ano, enfraquecendo mais de 100 rublos por dólar no início de agosto. A última coisa que o governo de Putin quer é que os russos percam a confiança na moeda russa e então, em algum momento, talvez comecem a trocar todos os rublos por moeda estrangeira, seja entre os oligarcas mais presentes do Kremlin aos cidadãos mais bem conceituados no país. E isso pode realmente criar uma espécie de crise monetária na Rússia. Apesar desses sinais críticos, para a vice-ministra das Finanças da Rússia, Irina Okladnikova, Moscou vai aumentar a dívida pública. Será uma situação desesperadora. Para a ministra, é preciso executar esta ação para que as despesas cada vez mais crescentes possam ser pagas. O plano é permanecer dentro do limite seguro de 20% do PIB, segundo a ministra. A Rússia ainda é um dos países menos endividados no mundo, graças em parte aos seus ganhos provenientes da energia e de outras matérias-primas. As exportações da Rússia ainda são superiores ao valor das suas importações, apesar do impulso a essas últimas devido aos elevados gastos militares. Mas esse excedente caiu 85% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022, colocando o país perigosamente perto de um déficit. Além do mais, a Rússia também não consegue aproveitar a grande parte das reservas cambiais do seu Banco Central que estão congeladas no Ocidente. Isso significa que poderá ser forçado a reduzir as importações. Já conferiu as nossas novas estampas na loja Ara Militar? Venha conferir as nossas camisetas, canecas e botões com estampas incríveis e, com o melhor de tudo, por um preço justo. Acesse umapenca.com/aramilitar. Um rublo mais fraco se traduz em aumento de preços e o Banco Central Russo, em 15 de agosto, aumentou sua principal taxa de juros em 3,5 pontos percentuais para 12%. Em uma reunião de emergência agendada às pressas, a inflação anual dos preços no consumidor atingiu 4,3% em julho, ultrapassando a meta de 4% do Banco Central. No entanto, o aumento dos gastos militares está, por outro lado, a impulsionar a produção industrial da Rússia e, com ela, o PIB.
aumento na oferta de emprego, mais russos trabalhando. No mês passado, o Fundo Monetário Internacional melhorou a sua previsão para o crescimento do PIB da Rússia para 1,5% neste ano, face aos 0,7% previstos em abril, observando que um grande estímulo fiscal estava a impulsionar a força econômica da Rússia. Sem dúvida alguma que os economistas reconhecem que a economia da Rússia, até agora, teve um desempenho melhor do que o esperado. A resiliência tradicional do povo russo serviu como um recurso extra, mas também graças ao impulso comercial com a China. Como a maior parte do petróleo russo era fornecida à União Europeia por via marítima, essas restrições cobriram quase 90% das importações de petróleo russo para a Europa até o final de 2022. Foi então que os Nord Stream foram deliberadamente explodidos por um Estado muito poderoso e capaz de missões do tipo por operadores especiais. O Ocidente queria a ruína da Rússia por tudo o que estava fazendo na Ucrânia, mas o tiro saiu pela culatra. A China estreitou relações comerciais com a Rússia, que passou a fornecer petróleo e gás a preços muito abaixo do mercado comum. As importações marítimas de petróleo russo da China bateram recordes depois que as refinarias aproveitaram os preços baratos à medida que a demanda doméstica por combustível se recuperou. Esse salto nas vendas está associado à rápida reorientação das exportações russas de energia da Europa por outros destinos. Quase 90% do petróleo russo vai para a China e a Índia. Se em 2021 a Índia comprou da Rússia apenas 1% do petróleo consumido pelo país, este ano esse valor chegou até 51%. Quanto à China, a participação do petróleo russo em suas importações de ouro preto foi para 36% em 2023, em vez de 25% quando comparado em 2021. Apesar disso, as exportações marítimas de petróleo bruto para a China caíram menos 20% em julho em relação ao mês anterior. Esta foi a primeira queda desde um aumento constante após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em julho, a China reduziu os embarques de petróleo bruto da Rússia, substituindo as importações de petróleo bruto marítimo em 25% do Iraque, 54% do Brasil e 30% do Kuwait, em comparação com junho de 2023. Nesse cenário de um PIB em torno de 9,7% atualmente, a Rússia terá dinheiro suficiente para financiar a guerra durante mais um ano de intensos conflitos. Toda a resiliência russa tem relação com um passado nada distante. A herança soviética ensinou as pessoas a viverem literalmente na pobreza, a não contarem com nada. Elas estão preparadas para permanecerem por muito tempo nesse modo de sobrevivência, até que a chave seja literalmente virada. Mas para qual direção, não sabemos. Mantenha-se muito bem informada aqui no Área Militar, nos apoie se inscrevendo e ativando o sino de notificação, e com isso receberá todas as notificações e vídeos novos todos os dias aqui no Área Militar.